Tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre semelhança de triângulos. Nós já trabalhamos isso com o Teorema de Tales em alguns exercícios. Vocês já fizeram também alguns exercícios no caderno do aluno sobre isso, mas agora a gente vai aprofundar mais. Nós vamos utilizar um pouco o conceito da aula de práticas experimentais da rigidez do triângulo. O triângulo, ele é um caso muito especial. Ele é o menor polígono que existe, que é o de 3 lados. E também, todos os outros polígonos, para eles serem semelhantes, nós temos duas necessidades, duas exigências, melhor falando, que eles tenham lados proporcionais e ângulos iguais. Mas, para o triângulo, não precisa. Nós temos alguns casos especiais que garantem que duas figuras sejam semelhantes. A habilidade que nós vamos trabalhar então é reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. Ou seja, nós vamos trabalhar esses casos de semelhança. O que seriam duas figuras semelhantes? Bom, não são idênticas, não são iguais, são semelhantes. Semelhantes significa parecidas. Então, duas figuras elas são semelhantes, como eu disse, se os lados forem proporcionais e se os ângulos forem iguais. Mas para o triângulo isso não precisa. Existem casos especiais que é o que nós vamos estudar. Para serem semelhantes, ou seja, parecidos. Por exemplo, uma ampliação, uma redução. Isso gera uma figura proporcional à de origem. Então, as figuras serão semelhantes. Casos de semelhança de triângulo. Primeiro caso. Caso ângulo, ângulo. Dois triângulos são semelhantes se possuírem dois ângulos correspondentes congruentes. O que são congruentes? Iguais. Então, se eu tiver um triângulo com dois ângulos e um outro triângulo um pouco maior ou menor, com os mesmos dois ângulos, eles são semelhantes. Por que, na verdade, gente? Porque, consequentemente, o terceiro ângulo também vai ser igual, porque ele só tem 3. Então, olha o que acontece. Eu tenho aqui, esse daqui, 30,96 graus e o mesmo ângulo aqui. 90, 90. Então, são triângulos retângulos. É claro que esse ângulo aqui vai ser igual a esse, porque todo triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Se é a mesma soma e são esses dois mesmos ângulos, é claro que o terceiro ângulo também vai ser igual, tá? Não é necessário verificar o terceiro ângulo e nenhuma proporcionalidade entre os lados. Basta que dois ângulos sejam congruentes e os dois triângulos já podem ser declarados semelhantes, como no exemplo a seguir. Então, esses dois triângulos, eles não são idênticos, eles são semelhantes, possuem os mesmos ângulos. Então, esse foi o primeiro caso. Vamos para o segundo. Segundo caso. Lado, lado, lado. Se dois triângulos possuem 3 lados proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, não é necessário verificar os ângulos. Então, aquele caso lá, se eu tivesse dois ângulos, já seriam semelhantes. Imagina que eu não tenho nenhum ângulo, mas eu sei que os lados são proporcionais. Então, eles também são semelhantes. O que é ser proporcional, gente? Seguir a mesma proporção. Então, olha lá. 5 para virar 10 é o dobro. 5,83 para virar 11,66 também é o dobro. 3 para virar 6 também é o dobro. Ou seja, esse daqui tem todos os lados o dobro desse. Segue a mesma proporção de 1 para 2. Portanto, são lados proporcionais, então eles são semelhantes. Terceiro caso. Caso ângulo, lado, caso lado, ângulo, lado. Dois triângulos que possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre eles, congruente, são semelhantes. Então, olha lá, ó. Lado, o ângulo é entre esses dois lados. Então, aqui nesse caso, como que eu faço para verificar se eles são semelhantes? Eu vou, então,
verificar se os lados são proporcionais, 5 para virar 10 é vezes 2, 3 para virar 6 vezes 2. E se possui um ângulo igual, 90, 90. Então, eles são semelhantes. Um é a ampliação do outro. Tudo bem? Então, esses são os 3 casos de semelhança. Aonde que eu peguei essa aula que eu passei aqui para vocês? Nesse link aqui, brasilescola.ol.com.br/matemática/semelhança de triângulos.htm. Tudo bem? Agora vamos para os exercícios. Exemplo. São semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, vamos verificar esses 2 triângulos aqui. Nós temos um lado, ângulo, e esse que eu sei que é o dobro. Eu já sei que aqui, então, vai ser quanto? 60. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o teorema de Pitágoras para eu descobrir esse lado aqui, para comparar com esse. Tudo bem? Então, vamos lá. Pelo teorema de Pitágoras, o pitch, lembra do nosso pitch, meu querido pitch? Então, pelo pitch, nós temos o seguinte, que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então, eu usei isso. Aqui eu pus um y, tá vendo? Então, y ao quadrado mais 18 ao quadrado igual a 30 ao quadrado. 18 ao quadrado é 324, 30 ao quadrado é 900. Passa subtraindo, então nós temos, o ao quadrado vira raiz, nós temos que o y vale 24. Então, eu sei que esse ladinho vale 24. Aqui vale 60. Eu poderia, por exemplo, fazer também por Pitágoras aqui, ó. 36, 60 e o x, tá? Ou então, fazer por semelhança de triângulos, que é o que a gente vai usar. Olha lá o que eu vou fazer. 18 está para o 36, tá aqui. Assim como o 24 está para x. Como que eu faço isso, gente? Igual ao teorema de Tales, em cruz. 18 vezes x, 18x, 24 vezes 36, 864. Passo o 18 dividindo, o x é 48. Então, por semelhança de triângulos, pelo caso lado, ângulo, lado, nós temos que o x vale 48. Ok? Atividade. Agora é sua vez. Faça as atividades do site abaixo e verifique se acertou. Na própria página, há a correção dos exercícios. Caso houver dúvidas... faltou um acento aqui, gente. Dúvidas com acento, ok? Caso houver dúvidas, irei solucioná-las. Faltou um S aqui também. Gisele. Tá? Certo? É isso. Então, qual vai ser a atividade dessa aula? Vocês vão entrar nesse site aqui do Brasil Escola e fazer os exercícios que tem lá. Eu vou pôr o link na descrição do vídeo. Vocês vão lá acessar e então lá mesmo já tem para verificar se a resposta está correta. Um dos exemplos que eu fiz aqui é uma das atividades de lá, você pode repetir ele. E dúvidas comigo depois, na próxima aula. Ou se for alguma coisa muito preocupante, pode mandar no meu particular, caso eu consiga, eu responda. Tudo bem? Certo? Ó, não tem trabalho para nota dessa aula, tá bom? É só para vocês estudarem mesmo e serem protagonistas autônomos. Uma atividade autodidática para vocês. Combinado? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.